assim a palavra do nosso Deus: sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. O 18 diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Vamos lá para o 17, versículo 9. Amém? Gênesis 17, versículo 9. Diz assim: disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás minha aliança e tua semente depois de ti nas suas gerações. Amém? Aleluia. Amado Deus, nós queremos te louvar por esta noite, Pai querido, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede estarmos ministrando a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha nos fazer lembrar daquilo que lemos, estudamos, e que não haja nenhum impedimento esta noite nesta casa, Pai, porque diz a tua palavra que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Conceda essa liberdade ao teu servo, Pai. É o que eu te suplico, Pai. Rogo, Pai, clamo ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Louvamos a Deus por esse corpo de obreiro que está aqui na nossa retaguarda. Pessoas que estão sempre dispostas aí a estar entrando nessa guerra que nós enfrentamos todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que muitas das vezes a gente não tem assim uma perspectiva muito grande com relação ao resultado esperado do homem, mas a Bíblia deixa bem claro que existe uma recompensa para a obra das vossas mãos, em nome de Jesus. Amém? Então, se for pouco, se for muito que vocês estão fazendo, faça com excelência, porque com certeza Deus tem aí reservado para vocês o melhor no final dessa carreira que nos foi proposta, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E para vocês, adoradores do Senhor, nesta noite, aleluia, Deus tem uma palavra ao meu coração, falou comigo e também vai falar com você. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estamos num tema relacionado a compromisso, aleluia. É a segunda vez que eu estou ministrando com esse tema. Ministrei a primeira vez, não é? Que foi o primeiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso para vocês que Deus assim tem renovado muito essas palavras em nossos corações, aleluia, porque não é porque nós somos bons, somos merecedores. Eu canso de falar, se torna até repetitivo eu dizer que se fosse por mérito, sequer o fôlego de vida nós teríamos, amém? Mas é graça, graça é favor e merecido. Nós não merecíamos, mas precisávamos, por isso que o Senhor nos deu, porque Ele não quer que nós nos percamos, mas Ele quer salvar a todos nós, e deixou pessoas plenamente aptas para estar ministrando a palavra aos nossos corações, orientando a luz da palavra, para que nós venhamos continuar caminhando na presença de Deus com os nossos olhos voltados para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, nós naufragamos na fé, afundamos na fé, aleluia. Mas através das ministrações que são feitas em cima desse altar, aleluia, Deus nos alimenta todas as vezes para que possamos continuar essa caminhada que nos foi proposta, e lá na frente nós herdarmos a coroa da vida eterna, amém? Aleluia. Então não é somente corpo presente, amém, queridos? Não é somente passar por essas portas, aleluia, sentar nesse lugar confortável e ouvir a ministração, sair daqui, não. Nós temos que entrar aqui com um comprometimento, compromisso de absorver a palavra, aleluia, e praticá-la no nosso dia a dia, aleluia. Se você quiser ver algo diferente na sua vida, você vai precisar praticar essa palavra todos os dias, amém? E nós já vamos entrar aqui na ministração daqui a pouco acerca disso. Louvado seja o nome do Senhor. Então não importa o que aconteça ao seu redor, não importa o que esteja acontecendo no mundo, aleluia, louvado seja Deus. O importante é o seu relacionamento, amém? Você e Deus, porque com certeza, irmãos, dependendo da sua postura, aleluia, você vai ter testemunho aí para o ano todo daquilo que Deus realizou na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu passei por esses tempos aí meditando um pouco na palavra. Existem umas coisas muito ruins na vida de nós que ministramos, não é?
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É chegar no dia da gente estar pregando a palavra e não encontrar inspiração. Aleluia, louvado seja Deus. Porque não é todo dia que nós estamos inspirados para ministrar a palavra de Deus, não é verdade? Aleluia, é ou não é? Não é assim? Aleluia, tem dia que a gente está, aleluia, se arrastando. Aleluia, você busca da parte de Deus uma revelação, você ora, você clama e a palavra não vem. Aleluia, ou às vezes também você passa o seu dia todo, gasta o seu tempo meditando num texto bíblico. Quando você sobe em cima desse altar, o Senhor fala assim: não é essa palavra que eu quero ministrar à sua igreja. Aleluia, aí já se foi o seu esboço, já se foi aquilo que você leu. Aleluia, daí o Espírito Santo começa a impulsionar você e dizer para você: olha, só abre a sua boca, porque quem tem que falar com a sua igreja, com a minha igreja sou eu. Nós somos apenas um veículo da palavra. Louvado seja o nome do Senhor, um veículo escolhido por Deus, queridos. Aleluia, louvado seja Deus. Graças a Deus que o Senhor nos deu essa capacidade de comunicação. Aleluia, eu falo aqui, alguns já sabem disso, eu sou extremamente tímido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho dificuldade de lidar com o público. Essa é uma realidade, uma batalha que eu levo comigo há muitos anos, até mesmo antes da minha conversão. Aleluia. E sabe o que é o mais interessante? Aleluia, que quando a gente sobe nesse altar, as pernas se alegram, uma bate na outra. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente a timidez vai indo embora e você percebe que não é você, que não somos nós que lutamos com a força do nosso braço. Louvado seja o nome do Senhor. E não somos nós quem estamos falando, é o próprio Deus se utilizando da nossa fala, da nossa vida, para transmitir uma mensagem para a igreja dele na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. E às vezes você não tem inspiração, às vezes você monta aquele monte de esboço, aleluia, e nenhum desses esboços serve para a ocasião, porque nós estamos ministrando com temas, aleluia. E isso é bem bacana, porque a gente vai amadurecendo esses temas durante o mês. Não sei se é só comigo que acontece isso. Aleluia. Então, da fé, a gente foi ministrado o mês todo sobre fé, é ou não é? Crescendo em fé. A gente foi ministrado o mês todo com vários temas. E esse mês hoje, aleluia, acho que esse é o último, tem mais uma, né? Mais uma que a gente está falando sobre crescer em compromisso. Aleluia. E a gente foi ministrado aqui já por esses dias acerca do compromisso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então o tema compromisso é muito confrontador, queridos. Aleluia. Então quem está ministrando não pode esperar um grande avivamento, um grande mover no meio da igreja, porque a proposta do Espírito Santo esta noite para a sua igreja, aleluia, é de conscientização. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos conscientizar o que nós estamos fazendo aqui. Por que nós servimos a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que nós precisamos fazer para que Deus ele faça assim do seu alto sublime trono e ouça o nosso clamor? O que nós podemos fazer para que as bênçãos do Senhor, elas não sejam retidas, aleluia, mas sejam derramadas sobre as nossas vidas sem medidas? Porque nós contamos, aleluia, passagens bíblicas, aleluia, que a Bíblia diz que se nós guardarmos atentamente a palavra de Deus e procurarmos praticá-la, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a gente não precisa correr atrás das bênçãos. Não está escrito isso? Aleluia. A Bíblia diz que elas viriam sobre nós e nos alcançaria. Aleluia. Então a gente seria bendito aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Aleluia. Seríamos prósperos aonde colocarmos a palma das nossas mãos. A Bíblia diz que bendito o fruto do ventre dos nossos animais. Aleluia. O fruto, aleluia, das nossas mãos. Então a gente sabe que existe uma promessa. Aleluia. E é debaixo dessa promessa que nós continuamos a nossa trajetória nessa terra, irmãos. Aleluia. E até nós chegarmos lá e tomarmos posse, aleluia, nós temos que matar urso, leão, matar gigantes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas perseverar e não desistir, porque o final de tudo é bem melhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que vocês intercedam pela minha vida. Amém? Aleluia. Existe uma retaliação muito grande aqui esta noite, viu, queridos? Aleluia. Como sempre, para variar. Aleluia. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deus está presente nesta casa. O Senhor já está falando no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Quem poderá resistir? Os cristãos da face da terra, que têm se comprometido com a sua palavra, com Deus, com
aleluia, ninguém pode, irmãos, aleluia, ninguém resistirá à tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então essa proposta, irmãos, desta noite de conscientização, aleluia, Deus está perguntando, será que quem sou eu na igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a igreja ou só sou um frequentador dela? Louvado seja o nome do nosso Deus. De fato, eu sou crente ou eu sou apenas um admirador do Evangelho? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu sou comprometido com a igreja ou apenas congrego nela? São perguntas que eu não exijo resposta, mas vai aí falando com você mesmo, olhando para dentro da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor no íntimo do teu coração. Aleluia, porque se tem muitas coisas que não acontecem na vida dos cristãos, é por falta disso. Aleluia, se alinhar à vontade de Deus. Aleluia, para que Ele venha, te encha de bênção, encha o teu celeiro. Aleluia, escancare as portas de oportunidades. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não chamou ninguém para ser miserável nessa terra. Aleluia, Deus nos chamou em primeiro lugar para nos prosperar na vida espiritual. Aleluia, e também a material, tudo que nós precisamos, precisa andar junto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Abraão, ele começou aqui a sua trajetória quando ainda ele vivia na região, aleluia, da Mesopotâmia, que era a terra de seu pai Arão. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 12, o Senhor chama Abraão e diz assim: olha, sai da tua terra, da casa de seu pai, do meio da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Aleluia, irmãos, Abraão, ele habitava no meio de um povo idólatra, aleluia, mas Deus chamou ele, sabe por quê? Porque queria ter com ele, queridos, aleluia, um relacionamento pessoal, queria ter com ele revelaria a ele algo, aleluia, tremendo na sua trajetória. Louvado seja o nome de Jesus. Era uma caminhada que ele não tinha, aleluia, nenhum planejamento humano, aleluia. A única coisa que Abraão tinha, irmãos, que ele sabia a certeza de que a sua descendência, ela viria, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, me ajuda aqui, Pai. Aleluia. Então Gênesis capítulo 12, versículo 5, Abraão, ele atenta para o chamado de Deus, aleluia, ele pega a sua família, aleluia, e vai. E no capítulo 15 nós vamos encontrar Abraão questionando a Deus por não ter um filho. Como pode Deus falar para ele: olha, eu vou fazer uma promessa, aleluia, você vai ser pai de uma grande nação, aleluia, conta as estrelas do céu se você puder, a sua geração será como as estrelas do céu, como a areia do mar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Abraão já era velho, idoso, aleluia, e a sua esposa era estéril, e já avançada em idade, já tinha deixado os costumes de mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aleluia, a promessa é que ela se cumpriria, ela seria uma promessa extraordinária, improvável, aleluia, mas Deus agiu através da vida de Sarai. Era tão improvável que Sarai riu, aleluia, da situação. Talvez na cabeça dela ela estivesse dizendo: isso é loucura, nunca vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ela não gerou filho na sua juventude, iria gerar filhos na sua velhice, ainda sendo estéril. Mas Abraão creu e Deus confirmou a sua promessa com o nascimento de Isaac. Aleluia. Irmãos, eu não sei o que é impossível na tua vida hoje, aleluia, mas eu quero dizer para você que as coisas improváveis, aquilo que foge do teu controle, que você não consegue, aleluia, Deus está aqui esta noite, aleluia, para cumprir as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi à toa que Abraão, ele teve o seu nome escrito no livro dos heróis da fé, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer cumprir as suas promessas, Deus quer realizar o improvável, o impossível na tua vida, mas você precisa se comprometer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E no capítulo 15 o Senhor pede a Abraão, olha, um sacrifício. Deus diz para Abraão: olha, você vai, pega lá, aleluia, uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, um pombinho, uma rolinha. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Os animais grandes, Abraão cortou no meio e colocou uma parte de um lado, outra parte do outro. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Abraão, ele orou a manhã inteirinha ao Senhor.
Aleluia, grande Deus. E Deus não respondeu a sua oração. Olha o que o Espírito Santo está falando aqui no meu coração nesta noite. Aleluia, não fique angustiado por Deus não responder as vossas orações. Aleluia, Daniel orou 21 dias. No 11º dia, o Senhor enviou seu anjo e disse: olha, eu vim porque você orou, é porque a sua oração chegou até mim, é por isso que eu estou aqui. E isso não queria dizer que Deus não ouvia a oração de Daniel. Ele ouviu desde o começo, mas respondeu somente no 21º. Deus está dizendo: existe uma data pré-estabelecida para que as bênçãos se acheguem até você e te alcance. Espera só mais um pouquinho, se comprometa, se levante em oração, se alinha à vontade de Deus, irmãos, porque com certeza Ele não é um Deus injusto. Ele regará a sua vida com toda sorte de bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O texto diz que à tarde Abraão não conseguia mais orar. Aleluia. Ele orou a manhã todinha, mas à tarde Abraão não conseguia mais orar, porque no capítulo 15, versículo 11, a palavra de Deus vai nos dizer que as aves de rapina desciam até os animais que estavam sacrificados ali, para tentar roubar o sacrifício de Abraão. Abraão ficava lá enxotando aquelas aves de rapina, para que não consumisse nem roubasse o sacrifício que ele estava oferecendo a Deus. Aleluia. Chegou um momento, irmãos, que Abraão ele caiu num profundo sono. Aleluia, porque ele já estava exausto e angustiado, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Não é assim que nós nos sentimos quando a bênção tarda. Não é assim que nós nos sentimos. Aleluia, quando o resultado que esperamos não vem. Aleluia, porque nós esperamos coisas grandes demais para as nossas vidas, mas Deus está dizendo: olha, o fôlego de vida já é um milagre que foi gerado em você, a sua conversão, a sua salvação, aleluia, foi um milagre grande que foi gerado na tua vida. Olha, você no antes e depois, hoje você faz parte da filiação de Jesus Cristo, você é filho, você é dele, cordeiro em Cristo. Olha que privilégio que a igreja tem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão entrou num profundo sono. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor passou entre os animais que Abraão tinha colocado lá em sacrifício em cima do altar. Aí um forno fumegante, uma tocha flamejante, como que queria dizer: Abraão, eu estou aqui presente, eu selo o compromisso e aliança que eu fiz com você. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando você vê que não existe mais solução, quando as suas forças se esvaíram, você não consegue dar nenhum passo mais sequer, Deus se manifestará a você e dirá: eu sou contigo, eu estou aqui, eu sou o Senhor da tua vida, eu sou o teu Deus, o Deus da provisão. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia, a minha aliança será com você e sua descendência. Deus disse para ele: olha para toda essa terra. Aleluia, norte, sul, leste, oeste, toda a terra que os teus olhos alcançam, darei a ti e a tua descendência. Aleluia, vai acontecer, queridos, vai acontecer. Aleluia, quando nós passamos a cumprir as disciplinas que foi estabelecida por Deus, as bênçãos virão e te alcançarão. Aleluia, tenha paciência, espera só mais um pouquinho. Aleluia, alinha-se à vontade de Deus e veja a glória dele sobre a tua vida. Se comprometa de verdade, não olhe para as circunstâncias. Aleluia, levanta a tua cabeça, caminhe, dê passadas firmes. Não olhe para o ser humano, porque quando nós olhamos para o homem nós morremos, caímos. Mas quando mantemos os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé, irmãos, aleluia, Deus arranca força de onde não tem. Deus nos levanta e nos coloca de pé para marchar como soldados de Cristo na face da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus estava fazendo uma aliança com Abraão, porque o nosso Deus é Deus de aliança. Aleluia. 430 anos depois, no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23 e 24, o povo de Israel gemia debaixo do jugo de Faraó. Deus desceu dos altos céus, veio socorrer aquele povo, porque lembrou da aliança que havia feito com Abraão. Ah não, você não entendeu.
Aleluia, um dia Deus te fez uma aliança, Deus fez uma aliança contigo. E essa aliança, irmãos, não foi paga, aleluia, por animais sacrificados não, viu? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça que no momento da provação, da dor, da luta, aleluia, Deus, Ele se lembrará da aliança que Ele fez com você. Descerá o teu socorro, o teu auxílio, porque Ele é Deus. Muitos estão se prostrando diante de pau, ferro, feno, aço, mas nós nos prostramos diante do Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, na cultura judaica e oriental, aleluia, uma aliança de sangue valia muito mais do que um contrato assinado em cartório. Um contrato você pode revogar, aleluia, mas uma aliança de sangue não podia ser revogada, é irrevogável. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus não quebra a sua aliança com Israel. E quando Jesus fala da aliança que Ele estabeleceu com a sua igreja, Ele diz: olha, esta é a nova aliança no meu sangue. Aleluia, Hebreus 8,6 vai dizer assim: mas agora alcançou ministério tanto mais excelente, quanto a mediador de melhor, a qual está fundamentada em melhores promessas. Amém? Hoje não é necessário sacrifício de animais. Louvado seja o nome do Senhor. A nova aliança, irmãos, é superior e é manifestada em nós, aleluia, em vários aspectos, incluindo o perdão dos pecados, aleluia, e morada do Espírito Santo dentro de nós. Não tem dinheiro que pague. Quando o Espírito Santo fala através de nós, age através de nós, dentro de nós, quando Ele reside em nós, aleluia, Ele capacita o seu povo. Pega aquele cara que não tinha nenhuma articulação, não conseguia sequer falar, se expressar, aleluia, e coloca ele como um pregador da palavra, como um portador das boas notícias do reino. O Espírito Santo capacita a sua igreja, aleluia, para continuar essa trajetória, aleluia, que Deus estabeleceu através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. Hebreus 10:10, nessa vontade temos sido santificados pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma única vez. O sistema sacrificial exigia que todos os anos se matasse animais, aleluia, e sacrificasse pelo pecado do povo. Apenas encobria o pecado, mas não eliminava o pecado. Mas Jesus Cristo veio com um sacrifício perpétuo. O nosso Deus deu o seu único filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, aleluia, e firmou esta aliança perpétua e eterna. Hoje nós temos acesso com o céu, hoje nós temos acesso com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisamos matar animais, porque não foi ouro e nem prata, coisas corruptíveis, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso, incontaminado, incorruptível sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, derramado na cruz do Calvário para a remissão de todos os nossos pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus quer falar sobre isso esta noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo pacto, toda aliança, todo contrato, ele é regido por artigos, capítulos, cláusulas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus vai falar conosco nessa noite sobre isso. Deus exige, o que Deus exige de mim? Qual é o meu compromisso com Deus nessa aliança? Aleluia, a primeira delas é a renúncia, irmãos. O cristão precisa renunciar a muita coisa. Eu não estou dizendo aí, nem classe, não qualificamos nem classe de pessoas. Os que ocupam função eclesiástica, os que não ocupam função eclesiástica, todos nós precisamos um dia renunciar a alguma coisa na nossa vida. Aleluia, não existe aliança com Deus sem renúncia. Aleluia, se nós abrirmos mão daquilo que nós não queremos, não é renúncia. Se nós abrirmos mão daquilo que não nos faz falta, não é renúncia. Renúncia é nós abrirmos mão daquilo que nós queremos muito. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que Deus pediu para Abraão no capítulo 12. Aleluia, Abraão, sai da tua terra,
da casa dos seus pais, do meio da sua parentela. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo: renuncia tudo aquilo que é importante para você. Abraão era um homem muito rico, tinha muitas posses. Louvado seja o nome do Senhor. Estava lá no meio da sua parentela, tinha fazendas. Aleluia. Louvado seja Deus. Já pensou? É insano, aleluia, pensar que nós deixaríamos tudo, aleluia, por uma ordem que foi dada, aleluia. Não tinha nenhum planejamento humano, não sabia quantos dias ia chegar, aonde ir, aleluia. Mas Deus falando: vai que eu te mostrarei o lugar. Então isso é, irmãos, renúncia, abrir mão daquilo que realmente é importante para nós. Porque muitas pessoas estão apegadas às coisas materiais. Muitas pessoas estão arraigadas ainda, com seus pés plantados nessa terra. É claro que não vamos viver uma vida irresponsável, torrar o nosso salário, gastar mais do que ganhamos, aleluia. Mas o principal é, irmãos, nós estarmos ali em comunhão com Deus, compromissados com Deus, aleluia, deixando Deus reger a nossa vida à luz da sua palavra. O importante é, queridos, que Deus seja a prioridade nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Essa é a verdade. Porque o homem por si mesmo, ele não consegue dar um passo sequer. Mas quando ele coloca Deus na sua frente, orientando a vida dele, ele vai longe, ele pula muros, salta muralhas, ele desbarata exércitos. Porque é ele quem adestra as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No capítulo 13, Abrão, ele demonstra renúncia. Aleluia. Olha só, no capítulo 13 diz que houve uma desavença entre, aleluia, os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Aleluia. Porque eles tinham muitas fazendas e o espaço físico não comportava tanto gado, tantos bens, tantos servos. Aleluia. Abrão, ele era o mais velho, ele era o detentor da aliança, ele era o patriarca, ele tinha direito de escolher primeiro. Amém? Abrão diz para ele: olha, Ló, para o seu sobrinho Ló, aleluia, não é bom que nós briguemos entre nós, aleluia, e nem que os nossos pastores briguem com meus pastores, briguem com os seus pastores, aleluia, porque irmãos somos. Faz o seguinte: aonde os seus olhos alcançar, aleluia, aonde os seus olhos alcançar, aleluia, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão podia muito bem dizer para Ló: Ló, quer saber de uma coisa, cara? Se vira. Aleluia. Porque ele tinha autoridade, por ser mais velho, detentor da aliança, aleluia, por ser o patriarca, de escolher primeiro. Mas ele renunciou aquilo que era importante para ele, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E com essa atitude, Abraão demonstrou confiança na promessa e capacidade de renunciar aquilo que lhe era por direito. Quem abriria a mão aqui? Quando olhamos para a igreja primitiva, aleluia, a igreja primitiva, sabe, os que eram ricos, abastados, aleluia, eles pegavam, vendiam suas fazendas e dividiam com aqueles que não tinham nada. Aleluia. Como resultado disso, gente aceitava Jesus todo dia. Era a igreja, Deus acrescentava a igreja todos os dias aqueles que deviam ser salvos. Era um no coração daquele povo, na oração, no partir do pão, na comunhão, aleluia. E todos tinham singeleza de coração, comprometimento com o seu próximo. Coisa que hoje, irmãos, o individualismo, cada um tem corrido para os seus próprios interesses, tem esquecido da base que Deus estabeleceu através da sua palavra, para que nós pudéssemos cumpri-las, para vivermos bem nessa terra, aleluia, e agradarmos a Deus. Porque se nós vivemos nessa terra sem a preocupação de agradar a Deus, esquece, aleluia, você só está ocupando um espaço físico nessas cadeiras. Aleluia. Louvado seja, falei para vocês que é uma palavra de conscientização, de confronto. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 9:23, Jesus diz assim: olha, se quiser vir após mim, amém? No original aqui significa, se estiver decidido, certo da decisão que você está tomando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Já tomou a sua cruz e seguiu Jesus? Isso implica, sabe em quê? Aleluia, envolve sonhos, desejos, vontades, caprichos. Aleluia.
Hoje, queridos, ninguém quer abrir mão do seu orgulho, aleluia, para manter, para que aconteça, aleluia, uma reconciliação, aleluia. Ninguém quer. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, ninguém quer abrir mão, aleluia, de nada. Hoje em dia a gente vê o irmão passando necessidades, às vezes a gente tem sobrando e não temos aquela sensibilidade do Espírito de compartilhar o que nós temos. Hoje, queridos, as pessoas não conseguem conviver fisicamente no mesmo espaço físico, aleluia, com o seu irmão, com o seu próximo. Deus, quando vê esse tipo de situação no meio da igreja, Ele passa longe, aleluia, porque Deus é amor, queridos. Deus quer comunhão. Nós estamos aqui congregados, queridos, em um só Espírito, para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, aleluia. Quando há facção, quando há divisão no meio da igreja, quando há divisão no meio dos irmãos, Deus não opera. Nós vamos ficar aqui entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Louvado seja o nome do Senhor. Nada acontece. Vamos viver uma vida natural, e se for para viver uma vida natural, nós vamos correr atrás. Nós temos um potencial humano incrível para conquistar essas coisas, mas as coisas que vêm do céu é somente se submetendo à vontade de Deus, aleluia, vivendo uma vida santa em comunhão, agradando a Deus e vivendo a sua vontade nessa terra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunto para você, aleluia, quem abre mão hoje? Uma coisa que me preocupa demais, sabe o que é? Essas adaptações culturais. Aleluia, está falando isso na reunião aqui dos ceifeiros. Aleluia, gente, crente dançando festa junina. Fala conosco. Aleluia, crente dançando festa junina. E não estou falando de membros, estou falando de pessoas de expressão, caracterizados, aleluia, dançando quadrilha. Festa junina, resumindo, culto a ídolo. Tá? Culto a ídolo. Essas pessoas dificilmente sobem num altar como esse, porque esse lugar é santo. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Esse lugar é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então cuidado com essas adaptações culturais. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é prejudicial, e a igreja vai ser descaracterizada por causa disso. Aleluia. Não deixe que nada, absolutamente. Ah, que bonitinho, meu filho vai dançar. Aleluia, está cultuando a ídolo. Aleluia, ah, meu filho vai dançar na escola, está cultuando a ídolo. Louvado seja o nome do Senhor. Você acha isso bom? Você acha legal isso? Nós somos cristãos, as pessoas, às vezes nós não precisamos abrir a nossa boca. Aleluia, o nosso testemunho, a nossa postura, aleluia, é uma pregação poderosa que vai converter almas. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pergunte a si mesmo todos os dias: eu renunciei ao mundo, ou eu estou tentando uma sociedade entre Deus e o diabo? Aleluia, entre a igreja e o mundo. Domingo na igreja, sábado, sexta e sábado no barzinho, bebendo e fumando socialmente. Aleluia. Sangue de Jesus tem poder. Está amarrado, está repreendido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus quer de nós um compromisso sincero. Aleluia. Um compromisso onde as pessoas vêm olhar em nós e ver que nós refletimos a glória, a imagem de Deus. Aleluia. Porque causar influência, queridos, aleluia, nós temos que causar uma influência positiva na vida das pessoas. Paulo diz: olha, por acaso se alguém de vós ver você participando de uma festa de ídolo, não se sentirá induzido a fazer a mesma coisa? Paulo diz: se comer carne escandaliza o irmão, então não coma. Seja um testemunho vivo na terra de que alguém que recebeu o Espírito Santo, a palavra, e foi convertido de verdade na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, pastor, você está pegando pesado. Aleluia, precisamos parar de romantizar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, olhe para o aspecto nu, cru da palavra, irmãos, que ofende, que magoa a gente. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelho, irmãos, não é para fazer carinho em nós. Louvado seja o nome de Jesus, porque nós somos vaidosos, pecaminosos. O evangelho precisa tirar de nós, irmãos, essa casca, essa coisa ruim da nossa natureza humana, pecaminosa e caída. Aleluia, o evangelho não é flor,
servir a Deus é fácil. Não é não. Aleluia. É luta. É luta. Aleluia. Muitos aqui podem até ficar bravos comigo. Aleluia. Deus falando assim, mas eu não estou nem aí, eu não estou nem preocupado com você. Aleluia. O que eu quero é que você absorva a palavra e seja abençoado na presença do Senhor. Aleluia. Qual é o seu compromisso com a igreja? Aleluia. Qual é o compromisso seu com a igreja? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não é um restaurante que você vem, come, paga a conta e vai embora, e não tem nenhum comprometimento depois disso de lavar os pratos. Aleluia. Igreja é corpo, igreja é família, e nós precisamos estar comprometidos com essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Se você perder um dedo, aleluia, o dedo morre, mas o corpo não. Aleluia. Você precisa estar ligado. Você é membro do corpo de Cristo. Você precisa estar ligado no corpo de Cristo. Precisa estar comprometido com o corpo de Cristo, para você não morrer. Deus não te escolheu para morrer, Deus te escolheu para viver. Aleluia. A vida eterna reservada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Replete a forca, olha. Deus te chamou para a vida e não para a morte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se envolva com a igreja que você congrega. Se envolva com a igreja que você congrega. Se comprometa. Nós não proibimos ninguém de visitar outras igrejas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas seja comprometido com esta casa onde você come um bom alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos pastores, irmãos, apenas por credencial ou pelo terno que nós vestimos. Aleluia. Nós somos pastores porque recebemos de Deus a responsabilidade sobre a tua vida. Nós é que oramos por vocês, nós que vamos dar conta de vocês naquele grande dia. Aleluia. Então comer alimento, a gente come em qualquer lugar, mas precisa ver se esse alimento é bom. Aleluia. Porque vai comer algo indigesto, vai te fazer mal. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem gente batendo cabeça de um lado para o outro. Aleluia. Ainda não se achou. Aleluia. A palavra não é o suficiente, o ambiente não é mais o suficiente, Jesus não é mais o suficiente, eles querem algo a mais. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a graça de Deus na nossa vida nos basta, a presença de Jesus, a palavra de Jesus nos basta. Aleluia. É ela que tem nos orientado, é ela que não tem deixado titubear os nossos pés, é ela que nos dá direção, é ela que tem nos mantido vivos até o dia de hoje. É a palavra de Deus, irmãos, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É ela que vai nos conduzir para o céu de glória. É a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Já vamos encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas por que nós recebemos Deus? Aleluia. Por quê? Por que temos que abrir mão de tanta coisa? Aleluia. Não é a vida eterna melhor do que qualquer coisa nessa terra? O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu o coração do homem, é o que Deus tem reservado para nós. Deus quer exclusividade da igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha só, Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Aleluia. Quem é o teu Deus? Um ator? Um cantor? Aleluia. O teu carro? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Josué chegou com o povo lá e disse lá em Josué 24:15. Aleluia. Vocês podem servir quem vocês quiserem. Eu já decidi. Eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Aleluia. Temos que falar isso com convicção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que tudo se apresente na escala do impossível. O filho está rebelde. Aleluia. O esposo não quer vir para a igreja. A esposa não quer vir para a igreja. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós falamos isso profetizando na vida da nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus quer exclusividade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você deram uma camisa do Corinthians para o Jonas usar, o Jonas usa?
Porque tem exclusividade, né? E por que Deus não é exclusividade na vida de muitas? Um time é exclusivo, aleluia, uma pessoa é exclusiva, aleluia. Mas Deus não é exclusividade na vida dos crentes. Por isso que os sinais desapareceram do meio das igrejas. Por isso que você não vê uma criança falando em mistério, parecendo um canarinho cantando na casa do Senhor. É por isso que você não vê mais aquelas revelações que nós tínhamos antes. Aleluia, de Deus botar o dedo no nariz do fulano e falar: a tua vida está assim, assim, assim. Aleluia, Deus está te dando uma bênção, ou te conserta. Aleluia, arruma a tua casa. Aleluia, por isso que a gente não vê hoje, aleluia, as pessoas chegando e falando: olha, Deus está mandando eu dizer isso para você, fulano. Aleluia, por quê, irmãos? Porque não existe exclusividade. Nós estamos dividindo a adoração a outras coisas. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele quer que você o adore. Ele quer que você o adore em espírito e em verdade, diz o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. 10 leprosos, aleluia, passaram por Jesus. Todos eles foram curados, sim ou não? Deus, ele faz milagre. Deus dá um milagre para qualquer um. É o seu caráter, ele é misericordioso. Quantas pessoas que não professam a nossa fé, de uma forma sobrenatural, a doença sumiu, aleluia, passou por uma situação de óbito e reviveu. Quantos? Eu já ouvi, eu já presenciei uma criança sendo ressuscitada no corredor da igreja. Aleluia. Mas só que, irmãos, aleluia, aqueles que se comprometem, aleluia, não aqueles 9, mas aquele um que voltou para agradecer, vão ouvir de Deus: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Não vai nem ouvir falar: vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Porque o importante para nós, muitas das vezes, é a cura física do nosso corpo, sendo que Deus tem algo muito mais importante, que é a cura da nossa alma, do nosso espírito, da salvação da nossa alma. Só quem se compromete vai ouvir: vai, a tua fé te salvou. A salvação, irmãos, é uma dádiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja não pode mais viver no raso. Aleluia. A igreja precisa mergulhar no mais profundo. Aleluia. Muitas vezes entramos por essas portas e esperamos um avivamento que venha da parte do pregador. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o avivamento começa dele, de cada um de nós. Se nós entrarmos ali com o coração contrito, com a vida no altar de Deus, a glória enche a casa. Aí vai haver línguas, profecias, maravilha, vai haver glória. Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai repreender esse mal, em nome de Jesus. Nós queremos estabelecer isso, aleluia, como regra de fé para a tua vida, para que quando você entrar aqui, a tua fé acender essa chama que já se apagou há muito tempo dentro do teu coração. Aleluia. Nasce, segura de pé. Levasto manchuva na vagai. Reprofurco no meu braço. Olha a glória, a glória, olha a glória. Reprechuva na vagai, manchuva na vagai. Olha a glória, olha a glória, recebe a glória. O Espírito de Deus está na casa. Olha a glória. Repasse, abre teu coração, glorifica, abre teu coração, glorifica, abre teu coração, abre a tua boca, da glória. Isso, vai dando glória, manda a glória para cima, que a glória desce, manda a glória para cima, que a glória vai descer nesta casa. Xalabassor, corodovasso, remancho banabagai. Oh, olha o Espírito de Deus aí curando, olha o Espírito libertando, olha o Espírito visitando aí, olha.
lá.